Oi, 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 oi! Tudo bem por aí? Que bom que está tudo bem, não está? Você está se preparando muito para esse SAEB e SAEGO, para essas provas externas? Eu sou a professora Ana Paula, vamos para mais uma aula do nosso SEAD Prepara. Você sabe o que é isso? Você sabe o tanto que é importante a gente ter essas aulas? Sim, é importante. É um outro momento que você pode estudar aí na sua casa. Você vai se preparar para essas provinhas que não é o seu professor que faz, certo? Vamos então para o nosso tema da aula de hoje. Bom, nosso tema vai falar sobre... Opa, mais um. O segredo das letras e da escrita. Será que as letras e as escritas têm segredos? Como que a gente faz para identificar esses segredos? Então, vamos ver qual é o nosso desafio de hoje? O nosso desafio diz o seguinte: nós vamos tentar aprender a identificar letras em meio a símbolos, reconhecer as letras do alfabeto, compreender a direção correta da escrita. Você sabe como direcionar essa escrita? Você sabe de que lado começar? Você sabe entender aí a diferença de símbolos e letras? Olha, eu tenho um monte de questões. Um monte não. 3 questões para a gente treinar hoje sobre este desafio. E assim, nós vamos estar superado esse desafio de hoje, não é mesmo? Vamos então para a nossa primeira questão de hoje? Acompanhe comigo na tela. A prof aqui vai pegar a canetinha para a gente fazer esse acompanhamento bem direcionado. Olha, na questão 1, diz o seguinte: marque um X na alternativa em que a placa aparece somente letras. O que está perguntando aqui então? Eu vou ter 4 alternativas e eu preciso marcar somente aquela em que tem letras. Se tiver algum desenho, algum rabisco, essa já não vale. E eu tenho aqui as alternativas. Acompanhe comigo. Na letra A, eu tenho um desenho. Será que ali eu tenho alguma escrita? E na letra B? Eu tenho ali uma outra placa em que tem bastante letras, não tem? E aqui, será que tem desenho? E na letra C? Aqui eu tenho escrita, parece que tem uns desenhos, não tem? E na letra D, eu tenho aqui um aviso, uma plaquinha de aviso. Está escrito assim, ó, lixo reciclável. Então, eu tenho 4 plaquinhas aqui. Qual foi a nossa pergunta? Eu quero saber a placa que aparece somente letras. Já respondeu? Foi fácil, não foi? Então, vamos lá. Olha, é a letra B. Você também marcou essa letra aí? Legal. Vamos conferir, então? Exatamente a letra B. Bom, se aqui nós temos a plaquinha na letra B, né, já está lá indicando. Como que eu identifiquei isso? Quando a gente vai ver letras de números, né, a gente vê aqui, ó, que eu tenho os dois, não tenho? Letras e números. Perdão, letras e desenhos, não tem? Poderia ser números, porque eu só quero aquela placa que é letra. Aqui eu tenho também letras e desenho. Aqui eu tenho somente letras, não é? E ali eu tenho somente desenho. Então foi mais fácil identificar a placa que tem somente letras. E você sabe o que são as letras? São aquelas do alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, até o finalzinho, que são 26, não é mesmo? Então, se eu tiver somente ela, é aquela alternativa que eu devo marcar. Segundo a minha pergunta, ela queria saber, a questão, qual era somente a alternativa em que a placa tinha só letras. Foi fácil, não foi? Eu tenho certeza que foi. Vamos então para a nossa segunda questão? Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá. Marque um X na alternativa em que aparece somente, olha a palavrinha mágica, somente letras do alfabeto. Qual que é a minha pergunta então? Somente letras do
alfabeto. Nós acabamos ali de saber quais são as letras do alfabeto. Algumas que a prof falou, não foi? Então, algumas letras a prof falou. E agora eu quero saber qual alternativa que tem somente as letras do alfabeto. Você conhece as letras do alfabeto? Ah, então vai ser fácil. Olha, na letra A eu tenho essa imagem aqui, ó. E aí? Na letra B eu tenho essa daqui, ó. É uma tabela, não é? Tenho 2 colunas e 1, 2, 3, 4 linhas. Consegue observar? Ah, tudo bem. E na letra C, o que eu tenho? Ai, olha, parece o teclado de um telefone, não parece? Será que é letras ou símbolos ou números aqui na letra C? Vamos tentar identificar, né? Vamos então para a nossa última alternativa. Olha, eu tenho aqui um monte de letras, parece, não parece? Aqui tem números, tem símbolos. Aí eu não posso dar a resposta, eu fico com muita vontade de dar a resposta. Você já sabe? Já identificou? Então vamos para a nossa resposta? A letra D. Que legal, a letra D. Bom, se foi a letra D, atenção. Será por que foi a letra D? O que nós temos na letra A? Nós temos símbolos. Esses símbolos servem para a gente escrever um texto, dar uma pausa, pôr um final em um parágrafo, uma frase, né? Fazer perguntas. São símbolos que nós utilizamos para escrever um texto. Então, não tem a ver com letras do alfabeto. Nos auxiliam a escrever as frases, os textos, né? E na letra B, nós temos ali, ó, uma tabela. E que não tem somente letras, nós temos números também. Olha lá, alface 2 molho, couve 2 maço, tá vendo? Então nós temos letras e números, não é somente. Quando a gente fala somente, tem que ser somente, só aquilo, só letras. E na nossa letra C, nós temos aí números, não tem nenhuma letrinha, não é mesmo? Números é quando a gente consegue contar. E na letra D, realmente, aqui nós temos todas as letras do alfabeto, não é mesmo? Então aqui nós temos somente as letras que compõem aí o alfabeto. Não tem números misturados, não tem sinais, não é mesmo? Então, por isso que vocês acertaram. Vocês já conhecem esse alfabeto. Vai ser fácil fazer essa prova, não é? Vamos então para a nossa última questão de hoje. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos trabalhar umas outras coisinhas a qual a questão não pede. Vamos fazer a leitura então dessa questão? Bom, nós temos aqui, ó. Leia a frase abaixo. Neste ano, o carnaval será em fevereiro. Marque um X na alternativa que indica a última palavra da frase que você leu. Nós acabamos de ler essa frase, não foi? Tem uma última palavra nela. Você sabe o que é palavra? Não! Ela é composta por algumas letras, né? E que fazem sílabas, que tem um som, não é mesmo? Então tá, eu vou deixar vocês pensando e na hora de explicar essa questão, nós vamos contar aí quantas palavras tem e como que a gente vai observar qual é a última. Na letra A, nós temos aí a última palavra escrita ano, na letra B, carnaval, na letra C, fevereiro ou na letra D, neste. Quais dessas 4 palavras nas alternativas corresponde à última palavra que nós vimos aqui, ó, nesse retângulo de rosa? Já sabe? Meu Deus, você é muito rápido, né? Você é muito rápida. Letra C. Hoje você acertou tudo, não foi mesmo? Acertou toda a nossa aula de hoje? Muito bem, criança. Você vai aí tirar nota 10 nessa prova. Vamos então compreender por que seria, né, a nossa questão letra C, a resposta.
Foca comigo na tela e você vai observar que a gente vai começar a olhar como que as escritas devem ser feitas. Aqui nós temos o nosso lado direito. Aqui nós temos o nosso lado esquerdo. Quando a gente está de frente para o caderno, quando a prof aqui está de frente para a lousa, e é assim que a gente vai buscar esta referência de escrita. Esquerdo, direito, certo? Como que a palavra fevereiro, né, foi escolhida? Só um minuto. Como que a palavra fevereiro foi escolhida como a palavra final da nossa alternativa? Como é que você sabe que é a palavra fevereiro? Porque a gente vai contar exatamente agora. Ó, eu tenho aqui, quando a gente começa a escrever da esquerda para a direita, certo? Aqui eu tenho a margem do caderno, né? E aqui eu tenho o final da margem do caderno, que a gente busca como pontos de referência, certo? Então, se eu vou contar, eu também vou contar nessa sequência. Eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho, então, aqui a primeira palavra, ó, neste é a palavra número 1, ano é a palavra número 2, o é a palavra número 3, carnaval é a palavra número 4, será é a palavra número 5, em é a palavra número 6, fevereiro é a palavra número 7. Então, qual é o nosso último número aí que deu na nossa palavra? É o 7 aqui, ó. Este aqui é o nosso último número, o 7, não foi? Então, se ele é o nosso último número, olha só a palavra fevereiro. Foi a última palavra que a gente escreveu. E é o que perguntou, ó. Qual é a última palavra em que a gente leu? Fevereiro. Ah, você conseguiu compreender isso daí? Que legal, que bacana. Se você conseguiu, olha só, nós vamos passar então para a próxima etapa, que seria o nosso texto, né? Lá na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre texto. Agora é hora de você marcar aí no seu caderninho quais foram os pontos principais da nossa aula. E eu já coloquei aqui para ficar fixado aí na memória e você não esquecer. Bom, nós estávamos falando de apropriação do sistema de escrita, né? Nós vemos ali as diferenças de letras, números, não é mesmo? Vamos lá então, focar na tela e fazer essa leitura. Bom, nós vimos aí que as letras são sinais, gráficos que usamos para escrever palavras, né? Nós usamos várias letras para escrever uma palavra. Cada letra tem um nome, um som, e elas se juntam para formar as palavras. Os símbolos não fazem parte do alfabeto. Usamos para representar ideias, objetos ou quantidades. Bom, aí nós temos o alfabeto que compõe as letras, que compõe as palavras, as frases, não é mesmo? A gente junta aquele monte de letras do alfabeto para escrever uma frase, um texto. Então, é como um conjunto de letras que usamos para escrever e ler palavras no nosso idioma, que é o português. O alfabeto tem 26 letras. Cada letra pode aparecer de duas formas, maiúscula, minúscula. Olha só, azão, azinho. As letras são como as peças de um jogo. Quando juntamos várias, formamos palavras. Bom, nós temos então, como recapitulando aí, a direção da escrita. E vimos que nós começamos a escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, não foi? Quando isso é letra maiúscula, principalmente, a gente começa lá de cima para baixo. Quando é letra minúscula, a gente começa embaixo para cima. Bom, então, finalizando a nossa aula de hoje, nós vimos aí a relação do alfabeto com as palavras, a direção de como escrever as frases, as letras, até mesmo as palavras. Vimos também a diferença entre símbolos, desenhos e números, certo? Fica por aqui então, até a nossa próxima aula. SEAD Prepara. Tchau!